Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Elaine e neste vídeo eu irei passar algumas orientações para que você possa realizar a sua atividade 1. Bom, qual é a situação que nós temos na nossa atividade 1? Na nossa atividade 1, nós temos a seguinte situação. Nós temos um conjunto de dados composto por 90 estudantes de uma escola, onde 54 estudantes são meninos e 36 estudantes são meninas. E este conjunto de dados aqui, ele representa a altura em centímetros destes estudantes. Então, o que nós vamos fazer a partir deste conjunto de dados aqui? A nossa atividade 1, ela solicita que nós respondemos esses 3 itens aqui. Então, no caso do item A, pede para que nós respondamos qual é a variável em estudo e a sua natureza. Bom, como que eu descubro qual é a variável em estudo e qual é a sua natureza? A minha variável, né, eu descubro quem é ela olhando para os valores coletados. Então, aqueles valores que nós temos na nossa tabela ali, eles fornecem para a gente que tipo de informação? Né? Então, aqueles valores numéricos, eles são correspondentes a que tipo de informação? Este tipo de informação é o que vai corresponder à nossa variável. Né? Então, por exemplo, aqueles valores numéricos da nossa tabela, eles correspondem às idades desses estudantes? Se sim, então a nossa variável é a variável idade. Aqueles valores numéricos, eles são referentes ao peso desses estudantes? Se sim, então a nossa variável é a variável peso, ok? Então, basta responder que tipo de informação aqueles valores numéricos fornecem para a gente, tá? Este tipo de informação, né, é a nossa variável. E agora, como é que eu identifico a natureza desta variável? A natureza desta variável é responder se esta variável ela é quantitativa ou qualitativa, né? E ainda, se ela é qualitativa nominal ou qualitativa ordinal ou quantitativa discreta ou contínua, né? Como que eu identifico? Para identificar a natureza de uma variável, eu olho para os valores de resposta que ela me fornece, né? Então, se eu não tenho informações numéricas, a minha variável teria natureza qualitativa. Se ela tem valor numérico, ela é quantitativa. Agora, como que eu descubro se ela é contínua ou discreta? Bom, ela é uma variável discreta, quantitativa discreta, se as minhas respostas só admitirem valores inteiros, né? 1, 2, 3 e assim por diante. E ela é quantitativa contínua se eu aceito como respostas números reais, né? Seria aqueles números com vírgula, por exemplo, 1,7, 1,9 e assim por diante. E no caso, eu tenho uma outra dica para vocês. Por exemplo, a variável peso, né? Vamos usar aqui a variável peso como exemplo. Essa variável peso, ela é quantitativa contínua, certo? Porém, olha só, se eu escrever a minha variável peso na unidade de gramas, né? Por exemplo, eu tenho aqui 1.100 gramas. Quando eu uso a unidade de gramas, pode ser que a minha variável peso, ela admita apenas valores inteiros. Porém, se eu modificar gramas para quilogramas, né, aí eu já passo para 1,1 quilogramas, que já é um número com vírgula. Então, aquela minha variável, cuja unidade de medida dela
admite múltiplos, né, como é o caso aqui, gramas, quilogramas, essas variáveis são sempre contínuas, tá? Então, se a minha variável possui alguma unidade de medida que possui múltiplos dela, esta variável ela é quantitativa contínua, ok? Então, fica a dica aí, pessoal. Passando agora para o item B solicita o seguinte: qual é o tamanho da amostra a ser coletada, considerando um nível de confiança de 90% e erro amostral de 10%? Considere para o cálculo os valores de P e Q igual a 0,5 e o valor de Z igual a 1,645. Bom, o tamanho de uma amostra é dado por meio dessa equação aqui, ok? Então, basicamente, tomando as informações que foram fornecidas para a gente, basta fazer a substituição, né, das letrinhas. O Z é fornecido para a gente, o P e Q também são fornecidos, o N é o tamanho da população que é fornecida no nosso problema, o D quadrado aqui é o valor do nosso erro amostral, que também é fornecido para a gente, então basta fazer a troca dessas letrinhas aqui pelas informações que foram fornecidas no problema. Com isso, a gente vai ter o tamanho da amostra. Lembrando que o tamanho da amostra, né? O tamanho da nossa amostra é sempre um número inteiro, ok? Eu tenho sempre uma amostra com 10 elementos, 12 elementos, tá? Não faz sentido nós termos uma amostra com 13,2 elementos, tá? A quantidade de elementos de uma amostra é sempre um número inteiro. Então, só tomar cuidado ao final de exibir essa resposta como um número inteiro, ok? E, para finalizar, né, a nossa atividade, o item C, ele solicita o seguinte: considerando o tamanho da amostra estimada no item B, então lá no item B a gente vai determinar quantos elementos a amostra tem que possuir, dadas aquelas condições que foram fornecidas, né? Então, considerando aquele tamanho de amostra, pede-se para que explique como é possível selecionar essa amostra usando a técnica de amostragem estratificada. Aí aqui a gente precisa recordar o que é a amostragem estratificada, né? A amostragem estratificada, como é que ela funciona? A amostragem estratificada eu utilizo quando a minha população ela pode ser dividida em grupos, né? Grupos que compartilham de uma mesma característica. E no caso, né, cada um desses grupos possuem uma certa proporção dentro da nossa população. E na amostragem estratificada, a proporção que cada um desses grupos possui dentro da população tem que vir para dentro da amostra, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a nossa amostra, a nossa população pode estar estratificada em dois conjuntos, meninos e meninas, né? Então, vamos supor lá que os meninos compõem cerca de 70% dessa população e as meninas 30%. Então, na nossa amostra, é preciso que 70% dos elementos dessa amostra venham dos meninos e 30% venham das meninas. Então, com essa ideia, como é que vocês podem explicar, né, o processo de amostragem estratificada para esta situação, né? Se eu tenho uma amostra de, por exemplo, 30 estudantes, né? Eu quero uma amostra de 30 estudantes, 70% tem que ser menino e 30% tem que ser menina. Então, qual que é a quantidade que eu preciso extrair de cada um desses extratos para compor essa amostra de 30 elementos, né? Então, basicamente, é isso que esse item está solicitando, para vocês explicarem como que seria feito essa coleta dessa amostra
com essas condições, tá? Então, basicamente, essa é a ideia, ok? E daí, com isso, nós finalizamos a nossa atividade 1. Espero que com esse vídeo a ideia da atividade tenha ficado mais clara, ok?